Olá, eu sou Marília Damião e começa agora mais um episódio do Go Green, um papo energético, o podcast da GreenElo. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações. Energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. Neste mês, no dia 19 de outubro, é comemorado o Dia Internacional da Inovação. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar sobre energia e inovação. Em um cenário de desafios energéticos complexos, com a necessidade de redução de emissões poluentes, a inovação se torna necessária para garantir um fornecimento de energia confiável, sustentável e acessível para todos. Trazemos insights, debates e experiências valiosas sobre o mercado, as principais tendências do setor, desafios e benefícios, além de debater a importância das startups para auxiliar no crescimento sustentável das empresas de energia. Então, para falar sobre tudo isso, a gente convidou a Renata Abreu, fundadora do Energy Connection. Bem-vinda, Renata. Oi, Marília. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, podendo falar dois temas que eu adoro, que é energia e inovação. E convidamos também o Luiz Mandarino, sócio da Sai do Papel e cofundador do Energy Hub. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Marília. É um prazerzaço poder estar aqui. Luiz, se você puder começar comentando com a gente aqui, como que você vê essa junção da inovação com a energia e também quais tecnologias você acha que estão impactando mais esse setor que a gente está? Bacana, Marília. Para a gente poder começar a falar um pouco sobre inovação e energia, eu acho que a grande conexão que existe é porque o mercado de energia ele sempre foi um mercado que teve que trazer muita inovação embarcada, principalmente quando a gente fala tanto da energia elétrica, dos renováveis e também do óleo e gás. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando de três grandes setores que têm demandas e visões diferentes ao longo dos anos. Então, se a gente pega, iniciando aqui para o setor de óleo e gás, a gente fala o nível, de tecnologias para que a gente possa conseguir explorar em águas profundas, então tecnologias normalmente desenvolvidas, muitas delas aqui no Brasil, então teve que ter muita inovação para que isso acontecesse. Há hoje uma indicação de que tanto o investimento quanto o nível de tecnologia embarcada para que a gente possa perfurar a 7 mil metros, por exemplo, é quase igual ao que o homem teve que desenvolver para ir para a Lua. Então, para você ver o quanto de inovação é necessário para esse processo. Quando a gente traz em energia elétrica, você imagina o que foi necessário de inovações para que você construísse as grandes hidrelétricas que hoje dão e trazem um grande panorama fundamental de energias renováveis para o Brasil, traz as matrizes limpas, praticamente o Brasil é um dos países que tem uma matriz elétrica, uma das mais limpas do mundo. E, obviamente, em renováveis nem se fala, o Brasil ele tem uma grande capacidade da inovação ligada, por exemplo, a diversos setores, principalmente biomassa, biogás, a parte toda voltada, por exemplo, para hidrogênio, Então, a gente vai falar aí, provavelmente, daqui a pouco, de grandes tecnologias que hoje estão moldando e vão vir a moldar. Isso fora, quando a gente fala de grandes tecnologias, mas a gente também tem as tecnologias disruptivas, que nós falamos, que são tecnologias que são hoje também muito utilizadas dentro do setor de energia. Então, a gente fala das tecnologias digitais, não só de hard tech, como eu falei, mas também de soft tech. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a inteligência artificial, a gente tem o blockchain, nós temos IoT, internet das coisas, nós temos realidade virtual aumentada. Então, existem diversas tecnologias hoje que são também muito utilizadas dentro do setor de energia para desenvolver soluções inovadoras para esse setor. Então, assim, o mercado de energia ele é simbiótico, eu diria, com a inovação. Sem inovação, o mercado de energia não consegue ser desenvolvido ao longo do tempo. Então, independente dos três setores, todos eles aplicam e utilizam a inovação para o seu desenvolvimento. E como que você vê isso, Renata? Como que você acha que a inovação tem impulsionado também essas mudanças que estão tendo no mercado? A gente vai falar mais pra frente um pouco dessas mudanças que estão tendo de regulação, mas qual que é o papel da inovação no meio disso tudo, Eu sempre gosto de dizer que a inovação é capaz de moldar qualquer setor econômico, de forma eficaz, ágil e até, como o Mandarino citou, de forma bastante disruptiva. Mas eu gosto de levantar, talvez, uma bandeira que é amarela, um sinal de atenção, relacionado à questão da cultura da inovação ou comportamento e hábitos inovadores. Porque quando a gente fala como que a inovação está moldando o setor de energia, ou qualquer outro setor, por trás disso está o mindset inovador. É a forma de pensar e agir que faz com que isso aconteça. E aí eu vejo que dentro do setor elétrico, a inovação vem impulsionando progressos, principalmente vinculados à transição energética, quando a gente fala de democratização e digitalização, especialmente, que eu acredito que a gente vai falar mais para frente, das tendências de mercado que a gente vê não só
no mundo, mas que vem acontecendo de forma mais veloz dentro do mercado brasileiro, né? E aí você comentou dessa questão das tendências, que acho que é justamente esse ponto que eu queria abordar, e aí o Luiz até comentou de algumas tendências. É interessante que esse mercado, tem várias partes dele, né? Tem a geração, a distribuição, o consumo, a gente tem inovação em toda essa cadeia, né? Então tem, obviamente, as inovações que a gente como consumidor percebe mais, que obviamente a abertura do Mercado Livre é uma coisa que acho que vai impactar muito mais o consumidor, mas a gente tem também aí o exemplo que o Luiz deu, por exemplo, da parte de geração, de extração, né? A própria questão do hidrogênio verde, enfim, algumas outras tendências que estão mais ali na parte de geração, né? Fora esses spoilers que a gente já deu, Luiz, que outras tendências você vê também? E o que isso vai trazer em termos de modelo de negócio, né? O que isso vai mudar dentro desse mercado que a gente tem, que é muito regulado e que às vezes acho que tem certa dificuldade, talvez o agente regulador, de acompanhar, às vezes, a demanda que o próprio consumidor ou que as empresas de energia têm, ter uma regulação antes de ter inovação ou vice-versa, né? Como é que você tem visto isso? Sempre a regulação vai ser mais lenta ou vai, de alguma forma, caminhar atrás da inovação, né? A inovação ela é algo que precede, né? A regulação, muitas vezes, ela vai ser algo que vai adequar algo que a inovação já está executando, né, ao longo do tempo. Então, muitas vezes você até tem mecanismos, né, para tentar acelerar a regulação. Os sandboxes, por exemplo, é uma forma de você fazer isso, você aproximar a inovação da regulação, né? Muitas vezes ter ambientes específicos para você poder fazer isso, mas normalmente a inovação ela vem muito antes, né? Ela tem um caminho, né, de desenvolvimento pregresso dentro disso. Muitas vezes você tem uma zona cinzenta que a gente fala que a inovação muitas vezes explora e trabalha, né? Por isso que a gente consegue criar novos modelos de mercado, novos modelos de negócio, ou até tecnologias dentro disso, muito por causa dessa questão. Por outro lado, quando a gente fala de tendências, a Renatinha chegou a trazer um pouco isso, né? Ela falou de alguns Ds que a gente fala hoje no mercado de energia, a gente fala principalmente, são os talvez 3 Ds mais badalados, né? Mas a gente tem aí 6 Ds aí dentro desse processo, mas eu acho que a gente pode ficar um pouco contido nos 3 principais Ds, que é a digitalização, a descarbonização e a descentralização. Acho que esses 3 Ds são os 3 Ds mais críticos e que, em parte, hoje, vem moldando as tendências do setor de energia. A gente fala de digitalização, é trazer tecnologias, como a gente falou, disruptivas para esse mercado, né? Trazer tecnologias digitais e conseguir, de alguma forma, facilitar o processo de medição, de entendimento de como o mercado de energia, de alguma forma, vai ficar. Então, você deixa mais inteligente os sistemas elétricos, e isso vai ser necessário ao longo do tempo, porque o sistema elétrico está ficando cada vez mais complexo. A complexidade vem aumentando ao longo do tempo, porque no passado você não tinha geração distribuída, você não tinha uma série de autoprodução, consumidor, uma série de nomes, né, que hoje a gente acompanha dentro do mercado e que hoje, de alguma forma, a gente tem, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é descarbonização, né? Eu vou deixar esse ponto para a Renata falar, que ela conhece muito sobre descarbonização, ela vai ter condição de trazer bastante elementos aí para a gente poder falar de tendências em descarbonização. E o terceiro, que é descentralização, ele é um assunto, né, que mais à frente a gente vai ter outras possibilidades de trazer, possibilidade de centralização também, autoprodução uma delas, a gente vai ter condição de trazer, né, dentro desse elemento o próprio hidrogênio e os bios, né, biomassa, biocombustíveis para esse processo também. Então você vai ter uma produção localizada, por exemplo, vai ter injeção no grid, então você vai ter muitas opções, né, de possibilidade de você descentralizar a oferta, principalmente de energia, tá? Então, vou passar de novo para você, Marília, para a Renata poder complementar e trazer talvez mais outros elementos ali, principalmente o D da descarbonização, que eu acho que é um D bastante relevante, que está impulsionando muitas das mudanças também, né? A gente ouve muito o D da descarbonização e um pouco menos dos outros dois. Esse está mais quente, eu acho, né? Todo o setor de óleo e gás, ou toda a movimentação que o mercado de óleo e gás está fazendo, né, hoje dentro do panorama da energia. Então, a descarbonização hoje vem sendo um fator crítico e muitas tecnologias estão sendo moldadas para exatamente tentar resolver essa questão específica. Assim, já não é uma tendência tão atual, mas acredito que para o Brasil deva ser uma tendência, é a questão de fundos de investimento já dedicados
à inovação e ao setor de energia como um todo, quando a gente fala de transição energética. Então, hoje, green bonds, todos esses termos, eles têm sido cada vez mais fortemente difundidos e incentivando o setor corporativo a aderir a essas causas, né, de investimentos verdes. E também eu vejo que, como tendência que está muito ligada à questão da descarbonização, é a influência do mercado de carbono, em especial o voluntário, com o setor de energia. Então, aí tem esse casamento. A gente vê aí, por isso, os grandes líderes de mercado do setor de óleo e gás lançando ou ditando algumas tendências mundiais de que daqui X anos vão migrar toda a sua produção, todo o seu core business para produção zero carbono ou neutralizar a sua cadeia produtiva. E aí a gente vê esse casamento quase que perfeito entre o mercado de carbono e o mercado de energia. Essas são as tendências que eu vejo que no Brasil podem dar muito certo, como tendência mesmo. E aí a gente já falou sobre a abertura do mercado, que já não é mais uma tendência tão inalcançável assim, porque quando a gente fala de tendência parece que é aquela coisa lá muito do futuro e a gente está sempre correndo atrás da tal da tendência, mas eu vejo que para o mercado brasileiro, a abertura do mercado ela vai trazer uma mudança radical na maneira como as pessoas se relacionam com a energia em si. Ela vai passar a ser um ativo, de fato, e não só um passivo, como muitas pessoas ainda, ou muitas empresas, enxergam a energia, né? E eu acho que isso a gente já consegue ver no Brasil com pequenas e médias empresas, já podendo entrar no Mercado Livre e negociar, né, sua energia e diversos outros benefícios. Então, eu acho que esses são os 3 principais pontos que eu trago para agregar a questão de tendência. Eu acho que as tecnologias, né, de transição energética, elas são hoje, talvez, muito claras, né, e tendências importantes ali para colocar. Então, quando a gente fala ligada ali a hidrogênio verde, né, uma tecnologia ou pelo menos uma visão, né, ligada à transição energética bastante forte, né, esse T de descarbonização, que a gente fala de fixação de carbono, né, então fixar, tirar CO2 da atmosfera e ter soluções tecnológicas que consigam, de alguma forma, resolver essa questão. Biomassa, e aí entra, eu acho que talvez uma questão interessante aqui no Brasil, né, de que a biomassa no Brasil ela pode ser o grande fator diferencial do Brasil vis-à-vis, né, ou comparativamente com o restante do mundo, né? A gente tem uma oferta de biomassa fantástica aqui no Brasil, com diversos tipos de biomassa possíveis e uma energia muito limpa e com custo muito competitivo, né, para conseguir transformar essa biomassa na prática. Talvez aí o último bloco, né, desse ponto, né, que às vezes a gente fala menos, né, como possibilidade de carbonização, é eficiência energética. Então, acho que tem muito espaço para a gente trabalhar a eficiência energética hoje. A gente está arranhando ainda a superfície desse processo, a gente poderia estar utilizando muito mais soluções hoje tecnológicas super já consolidadas para esse processo, de modo que você possa manejar melhor esse trabalho no futuro, né? Então, assim, não tem uma bala de prata para resolver esse problema, ou resolver os 3Ds, resolver essas tendências ou ajudar no processo de tendências, mas vai ser uma composição de diversas tecnologias e soluções que vão viabilizar com que isso aconteça, né? E uma delas passa, por isso que a Renata destacou muito na fala dela, que foi a questão do net zero, né? De você conseguir, de alguma forma, pensar em como as empresas vão tentar ser neutras, né? Acho que os pontos que vocês trouxeram são, enfim, bem pertinentes. A gente teve um episódio aqui no podcast com o pessoal do Santander de Project Finance para a gente falar de green bonds, justamente. Então, a gente realmente é uma tendência. A gente ainda tem algumas dificuldades no Brasil, principalmente em relação de governança, de apuração, de informação. Então, a gente passa por outro desafio, mas tem mais uma oportunidade para, enfim, a gente vê startups que trabalham justamente com isso, com a apuração de KPI, GSG, que ainda é uma dor que a gente tem no mercado, né? Então, enfim, todas essas tendências vão, acho que, abrir várias oportunidades para o Brasil, e acho que de muitas coisas que talvez não sejam inovações disruptivas, talvez outros países já tenham isso, muito mais maduro, obviamente, mas que no Brasil ainda, a gente ainda tem uma carência ainda de algumas soluções, né? Você comentou também, Mandarino, da eficiência energética. A gente tem muita dificuldade aqui na Goiânia de deixar, eu brinco, né, deixar a eficiência energética mais sexy, né, porque a energia solar renovável, assim, anda sozinho, ela, né, é perfeita, todo mundo adora ela, mas eficiência energética, coitadinho, é, assim, um cachorrinho vira-lata que ninguém tá nem aí, e é um desafio, assim, e falta muita solução, né, como você falou, a gente tá muito nas superfícies ainda da eficiência energética. A gente já buscou algumas soluções, né, às vezes
mais profundas de digitalização, que tenha foco em gema digital. Mas assim, às vezes a própria indústria não está pronta, ela não tem nem medição setorizada ainda, você vai querer colocar um gema digital, mas não tem nem medidor. Às vezes ele nem consegue medir, né, hoje o que ele tem lá, né? Porque assim, a eficiência energética ele tem muito a ver com a forma como você cria o baseline, como você consegue medir originalmente até para definir esse ganho, né? Eu vejo muitas vezes esse tipo de questão, né? Não tem dúvida que a solução para o processo energético ele passa por gerar mais limpo e economizar, né? E ter mais eficiência. São duas alavancas sempre que a gente tem que, de alguma forma, trabalhar. Então, eu vejo assim que muitas vezes as empresas, né, e aí talvez o setor industrial, eu acho que ele já tem maior percepção quanto a isso, mas o setor que eu acho que vai ser um grande setor aí de potencial de consumo, que a legislação está mudando também para ele, está trazendo maior possibilidade para que ele possa consumir uma energia de forma diferente, é o setor, por exemplo, comercial. E esse setor ele tem uma dificuldade muito grande de educação, ele conhece pouco. A Renata chegou a tocar isso no início da fala, né, quando a gente começou a esquentar as turbinas aqui, exatamente isso. Às vezes você tem pouca informação, muitas vezes, e eu acho que o ponto principal hoje dentro do setor é a mentalidade, é um pouco do que a Renata falou. Hoje existe uma necessidade de mudança de mentalidade ou de trazer mais informação para determinadas classes de consumo, para que ele consiga enxergar essa viabilidade. Existem hoje várias soluções, hoje super consolidadas, como eu comentei, que muitas vezes a empresa ela tem medo ou tem receio de utilizar, porque ela acha que aquilo ali não vai acontecer. Ela acha que aquilo ali é muito bom para ser verdade. Quando a gente chega lá para ele e fala, você vai reduzir 30% da tua conta de energia, o cara fala, tá ok, que isso, tá maluco? Como é que vai reduzir 30% da minha conta? Né? E eu não vou precisar investir nada, é isso mesmo, cara, você vai reduzir 30% da tua conta sem precisar investir nada. Eu acho que isso tem muito a ver com a educação. Eu acho que quando você consegue trazer de forma mais clara isso, as pessoas começam a entender como isso na prática acontece, como esse processo ele ocorre no dia a dia, né? Por que hoje o custo, né, de um sistema solar ele é tão competitivo, você tem uma energia que tem um custo muito interessante para quem está, de alguma forma, colocando. Existem hoje incentivos que viabilizam isso. Então, muitas vezes você pode autoproduzir ou você pode comprar essa energia com o menor capex possível, investindo praticamente nada. Então, hoje tem muito essa dificuldade do empresariado brasileiro conseguir enxergar isso, sabe? Acho que tem uma parte talvez aí também importante das startups, né? Não só desenvolver os modelos de negócio, mas também educar ou trazer mais informação, as mídias, né? Conseguirem de alguma forma deixar isso mais claro para quem vai consumir, né, essas soluções, né? A gente tem que, muitas vezes, ter que doutrinar um pouco o mercado, né? A gente fala do mercado livre hoje, que é uma grande oportunidade, mas se a gente fizer uma enquete, 60% das pessoas que foram perguntadas se ela migraria para o mercado livre, as pessoas falaram que não. E aí, quando a gente chega para ela e fala, cara, vai acontecer isso aqui, você vai reduzir tanto, cara, poxa, mas eu não migrei porque ele tem receio, ele não sabe o que vai acontecer. Se ele migrar, ele vai poder ficar desabastecido, por exemplo, se faltar uma energia, ou se aquela empresa não vai vender para ele, por exemplo. Existem algumas dúvidas que são simples de solução, de resolver, mas muitas vezes a empresa ela tem dificuldade de ter esse acesso a essa informação para tomada de decisão. Vai ser uma transformação bem grande do setor elétrico, né? Essa questão da abertura do mercado. Acho que a GD compartilhada, eu acho que já sabe comunicar um pouco melhor. Tudo bem que eu acho que ela é bem mais simples em termos de regulação. Eu acho que é um modelo muito mais fácil de explicar, né? É um consórcio, é uma modalidade que acho que o consumidor PF já está mais habituado em trabalhar. E tem já startups que trabalham com isso, que estão já com tecnologias, enfim, de adesão muito fácil, enfim. Mas acho que o Mercado Livre ainda vai chegar lá, enfim, nem abriu ainda para pessoa física, mas eu acho que vai ser um desafio, porque as empresas de energia não sabem trabalhar, né, com pessoa física de forma muito boa, né? Então acho que vai ter um grande potencial. E aí, Renato, eu queria que você comentasse um pouco como que as startups acho que podem contribuir nesse cenário. Então a gente tem falado aqui de algumas tendências ou oportunidades e como que as empresas, né, como a GoNhelo, que talvez assim é uma empresa mais nova, mas que tem muita vontade de trabalhar junto com startups. A gente já tem trabalhado com algumas startups a partir de mobilidade elétrica, que é a Ultibras. A gente fez uma parceria também com a Jundu, que tem uma metodologia específica de emissão de crédito de carbono aqui no mercado voluntário, e eles também têm ideia de ser um marketplace de crédito de carbono. Mas como que você vê que são os papéis que essas startups podem ter e que barreiras que ainda existem para trabalhar com startups? Bom, antes de responder essas duas perguntas, eu gosto até de
frisar que inovação no setor de energia, em especial, vai muito além de desenvolver startup ou simplesmente se relacionar com startup, né? Pegando o gancho sempre da questão da cultura. Para que isso aconteça, a gente precisa ter a inovação ou esse pensamento, né, de fazer diferente, mas obviamente que trazendo resultados com o fazer diferente, e resultados sociais, ambientais e econômicos dentro de uma forma transversal. Então isso é muito importante quando a gente fala do relacionar-se com startups. E aí qual que é o benefício de ter uma startup vinculada, né? E aí a gente fala da tal da inovação aberta, que é eu e o Mandarino e muitos outros parceiros, a gente vem promovendo no mercado brasileiro. A vantagem de se ter a inovação aberta, difundida dentro das grandes corporações, é acelerar o aprendizado e em algumas vezes, não muitas, o crescimento do recurso humano e às vezes até o crescimento tecnológico, dependendo da área que se vai trabalhar com a startup. A startup vai trazer celeridade para processos internos, menos burocracia na implementação de soluções, e aí, o que eu já falei, mas eu vou reforçar, estimula a cultura inovadora e a colaboração. Então, vai fazer com que, de fato, cada empresa tendo a sua área de inovação, às vezes a gente acaba ficando num ciclo vicioso e não consegue, de fato, pensar fora da caixa. E aí a startup contribui com as grandes corporações para esse pensar fora da caixa, trazer um refresh para dentro da companhia e de forma rápida você poder testar, aprender, errar e acaba saindo até esse investimento acaba saindo até mais barato do que uma mobilização interna dentro das grandes corporações. E vou deixar também um pouco para o Mandarino trazer dados atuais do mercado e o que de fato vem acontecendo. E aí, quando você me pergunta sobre barreira, para mim hoje a principal barreira para o setor de energia é a falta de maturidade, por 2 pontos. Por parte do empreendedor, quando a gente traz empreendedores muito jovens, do ponto de vista de prematuros mesmo na questão de experiência, de trabalhar com grandes corporações, e aí acaba que isso fica um pouco redundante, porque a gente precisa das grandes corporações para ter oportunidade para colocar essas startups para rodar, e vice-versa, né? A startup precisa das grandes corporações para poder amadurecer. E do outro lado seria o negócio prematuro. Às vezes a ideia é muito boa, a tecnologia é muito boa, mas talvez esteja com alguma defasagem de momento e aí de novo de oportunidade. Então a falta de maturidade de uma maneira geral é algo que pega muito no setor de energia. Não sei se pela complexidade do setor em se inovar, e aí eu gosto muito de trazer referências de outros setores para dentro do setor de energia, e aí assim a gente consegue trazer grandes inovações para dentro do setor. Um modelo que a gente vê que está bem conectado com a questão da abertura do mercado, que é a referência que a gente tem é o Open Banking, né? E aí a gente tem o Open Energy, que é um conceito bem bacana, que o pessoal trabalha, e aí esse foi um grande case comparativo com o setor financeiro para dentro do setor de energia, mas a grande barreira aí é a falta de maturidade. Não vejo que questões regulatórias impeçam a inovação de acontecer, como o Mandarino citou, e também não vejo que a falta de incentivo impede as mentes brilhantes de tirarem suas ideias do papel e fazer a coisa acontecer. A Goiala já trabalhou com uma solução relacionada à gestão de fatores de energia, o que é uma coisa assim totalmente arcaica, né? Você tem uma solução, ok, a tecnologia é legal, você coletar automaticamente, trabalhar com RPA, né, ler fatura de energia, mas é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? A gente devia ter um banco de dados que as distribuidoras, né, o cliente deveria ter acesso de forma automatizada e via uma API dos dados, né, das faturas de energia, né? E nem isso ele tem acesso de forma fácil. Conseguir segunda via com uma distribuidora é sempre, né, emocionante. Imagina, eu fico pensando nisso, nessas dificuldades que às vezes essas corporações têm, que têm acesso a grandes contas de concessionárias. Eu penso no universo da pessoa física quando for migrar para o Mercado Livre, como vai ser isso, né? São algumas dores que eu já acho que já são complicadas no cenário que ainda é limitado no Mercado Livre. Uma vez que a gente abre isso, ainda que, como a Darina falou, não vai ser uma adesão do 0 a 100, né? Tem muita gente que não vai aceitar, como aconteceu em outros países, né? Na Europa foi assim, enfim, nos Estados Unidos também, pelo que eu li também, não foi uma adesão do 0 a 100. Eu acho que isso aí, Maria, que você falou, tem muito a ver com que a visão que antes você tinha, o mercado de distribuição no Brasil, ele é um mercado que é concessionário. Então, é uma concessão. Então, como qualquer concessão,
Então, às vezes você tem consumidor e não cliente na prática, né? Então, você tem o cara que consome, mas não é o cliente, aí você não enxerga muitas vezes esse cara como cliente. Então, eu acho que essa é a grande mudança, né, de mentalidade que a Renata falou, é essa: as distribuidoras vão precisar passar a enxergar esse consumidor cativo como um cliente, porque senão esse consumidor ele vai consumir a energia dele de formas totalmente diferentes do que ele vinha consumindo até então. Então, essa mudança e esse empoderamento do consumidor talvez é uma outra grande tendência que ela soma e vai, de alguma forma, moldar também ou impactar as mudanças tecnológicas também desse setor. Então, a mudança do consumo, a forma como o consumidor consome a energia, vai também moldar as tecnologias no futuro que vão necessitar para atender esse consumidor. Então, o consumidor está mais exigente, você está querendo saber de onde que vem essa energia, que energia, de onde que ela deriva, é uma energia limpa ou não, e assim vai. Então, o consumidor está mais atento a isso, né? Principalmente a geração Y e a geração alfa já tem isso muito embarcado dentro dela, né? Eles querem, na verdade, consumir uma energia limpa, uma energia estruturada, acessível. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Eu falo assim que aqui, né, nesse podcast, você está conseguindo, Marília, ter dois precursores do mercado de energia, que construíram duas iniciativas. A Renata, né, foi essa primeira desbravadora desse processo, né? Assim, a Renata foi realmente, né, a primeira, talvez, aí que viu essa oportunidade, viu a necessidade de você construir uma visão setorial, construir algo que pudesse desenvolver, né, para dentro do setor de energia. Talvez 4 anos atrás, o mercado de energia ele não tinha nenhuma maturidade, como a Renata falou, já não tem. Você imagina, 4 anos atrás era mato alto, eu diria, no sentido da inovação, como o mercado enxergava a inovação, principalmente porque o mercado estava muito acostumado a fazer uma inovação fechada, que a gente chama, que é o quê? Dos seus centros de pesquisa, né? Então, todas as grandes empresas de energia possuem os seus centros de pesquisa estruturados, né, com uma visão de inovação fechada. Esse conceito de Open Innovation, que já era muito comum em diversos setores, se a gente faz um paralelo, como a Renata fez ali do Open Bank, o setor financeiro, ele é um setor que já há mais de 15, 20 anos ele já opera com inovação aberta. O setor de energia começou a operar agora tem 4 anos, talvez. Começou, na prática, a incorporar e estimular o processo de conexão com startups nos últimos 4 anos. Então, isso vem num processo de crescimento. E aí, só para vocês terem uma ideia de estatística, hoje o Brasil tem menos de 2% das startups de energia ainda aqui alocadas dentro do ecossistema brasileiro de startups. Isso é muito pouco comparativamente com a importância que o setor de energia tem no Brasil, né? É mais de 15% do PIB que representa o setor de energia. Então, se a gente olha, por exemplo, o setor de finanças, setor de educação, setor de saúde, que teve um impacto muito grande, um crescimento muito grande, com a pandemia, né, de startups, de energia, isso, para mim, tem 2 fatores críticos e fundamentais. Um deles é você conseguir enxergar claramente quais as dores que o setor precisa. Até então, o setor de energia era muito fechado, você não conseguia enxergar o que, na prática, era a dor para aquele empreendedor resolver. Todo mundo não tem dúvida quais são as dores para empreender no setor de real estate, no setor de finanças, no setor de educação, no setor, por exemplo, de saúde. Mas muitas vezes para a energia isso era muito difícil para as startups conseguirem enxergar. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, a dificuldade de contratação das empresas de energia para soluções inovadoras. Então, isso também dificulta muito você conseguir atrair empreendedores e viabilizar empreendedores a desenvolverem soluções ligadas ao setor de energia. Aqui pelo Energy Hub a gente faz uma estatística que levanta o tempo médio, né, de faturamento de uma startup na área de energia. Está levando em torno de 1 ano e meio a 2 anos para uma startup fazer o primeiro faturamento para o primeiro cliente, só para você ter uma ideia, quando é o mercado B2B ligado à energia. Então, isso, imagina, como é que o empreendedor consegue se manter durante 2 anos e tem que ter muita vontade de empreender no setor de energia. E tem que querer empreender nesse mercado para ele conseguir, na prática, desenvolver essa solução. Então, esse é um ponto, né, crítico que as empresas precisam cada vez mais, né, se sensibilizar, e isso até vem acontecendo. Tem diversas empresas que já vêm trabalhando fortemente em criar um fast track de contratação, criar provas de conceito, viabilizar, facilitar o processo de acesso ao P&D, a pesquisa e desenvolvimento, e assim vai. Para quê? Para que você consiga, na prática, conseguir viabilizar a aceleração desse processo, né?
E aí, com isso, é natural, você vai atrair mais talentos, vai conseguir, de alguma forma, viabilizar novas startups e, obviamente, resolver o mercado bilionário. A gente fala não só do ponto de vista de empresas, né, que faturam nesse mercado, que trabalham, né, dentro disso, mas também em incentivos e investimentos são muito significativos nesse mercado de energia e que as empresas podem e as startups devem conseguir acessar. Então, assim, o mercado de energia ele é um mercado meio único comparativamente com outros setores no Brasil. Ele tem diversos estímulos, diversas possibilidades para que você possa desenvolver a sua startup. Muitos programas, né, hoje gratuitos para que você possa desenvolver uma solução inovadora ou construir a tua startup do zero. Então, eu vejo assim que a gente hoje está num momento fantástico, né? Quando a gente olhou, né, Renatinha, quando a gente iniciou essa jornada aí há quase 4 anos atrás, aí em 2019, quando a gente olha hoje como o mercado está, eu vejo que ele está muito melhor do que ele estava há 4 anos atrás. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas hoje a gente tem um panorama muito propício para que essas novas startups de energia possam se desenvolver, possam, na prática, conseguir alcançar todo o seu potencial. Acho que faz parte, a gente precisa, como iniciativas de inovação dentro do mercado de energia, se posicionar, e a gente tem essa característica, né, de estar do lado do empreendedor. O empreendedor é quem move toda essa roda. Não é a empresa que move, são os empreendedores. Né? Sem empreendedor, você não tem inovação. Na prática, é isso, né? Assim, como a gente conhece hoje com a inovação aberta. Então, a gente precisa estimular os empreendedores para que eles conheçam as demandas, conheçam as necessidades, dar os mecanismos necessários para isso, para que a gente realmente consiga viabilizar com que a inovação aconteça. Acho que você trouxe um ponto importante, que é a questão da regulação, que a gente já falou, né, da dificuldade de estarmos num setor superregulado. Mas realmente, assim, não há uma convergência, às vezes, dentro do mercado, cada empresa, enfim, interpreta a regulação de alguma forma, porque tem, às vezes, zonas cinzas ainda não muito bem definidas, tem, enfim, empresas que aceitam tomar mais ou menos riscos também, enfim. A gente fala, por exemplo, a gente trabalha muito com o GD, então era para ter definido o que vai acontecer com a GD a partir de 2029, não decidiram, então estamos aí nessa zona cinza, né? Com certeza tem empresas que estão com super apetite, acham que vai acontecer um cenário super favorável, vai reduzir o preço do fio, enfim. Então, acho que tem ainda essas incertezas que eu acho que, como você bem falou, acho que atrapalha, às vezes, algumas tomadas de decisão que dependem, enfim, de investimento, né, e tudo mais. Chegando aqui no final do nosso bate-papo, né, a gente brincou aqui antes de começar que esse assunto daria para fazer um podcast de 7 horas, um podcast só sobre isso, só sobre inovação e energia, acho que tem bastante conteúdo para a gente falar. Mas eu queria, assim, para a gente ver algumas mensagens finais, para a gente, né, como a gente falou na introdução, né, vai ter o Dia da Inovação, que vai ser celebrado esse mês. Eu queria que vocês comentassem um pouco de como que esse tema pode ser mais tratado dentro das empresas, como que vocês veem que os papéis, talvez, desses hubs de vocês e como que vocês têm tentado engajar também as empresas e para realmente fomentar, né, mais esse ambiente de inovação dentro do setor elétrico, né? Renata, se quiser começar. De 2019 para cá, eu, Mandarino e outros parceiros, a gente vem incansavelmente defendendo a inovação dentro do setor de energia e incentivando cada vez mais a conexão de empresas com empresas para co-criarem e colaborarem entre si para a transformação do setor como um todo. Porque no final, eu gostaria até de pegar um pouco do que o Mandarino falou da questão de estar do lado do empreendedor, eu vejo que são as pessoas, de fato, que fazem a inovação acontecer. Então, se a gente consegue envolver e engajar essas pessoas, independente do nível hierárquico dentro de uma corporação, a inovação vai acontecer. E de uma forma mais rápida, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, quanto mais o debate estiver disseminado, né, e essas dúvidas começarem a se dissolver dentro do debate, eu acho que a gente daí vai ter o nosso papel no final, dever cumprido. Então, eu vejo que foi por esse motivo que a gente acabou, até por apoio do próprio Mandarino, eu quando lancei o NRG Hub, né, o Energy Hub, em 2019, sendo o primeiro hub de energia, eu trago a questão da maturidade do empreendedor, porque eu estava muito imatura, eu fui crua, mas com coragem para provocar o setor, e eu acho que eu consegui fazer isso. E aí, por esse motivo, a gente acabou reformulando o projeto e trouxe a proposta do Energy Connection, que
se resume em conectar pessoas por meio da energia. Então, é o que a gente vem fazendo, trabalhar o debate, eventos, ações que possam trazer a inovação por dentro da startup ou por dentro da corporação e que isso se torne cada vez mais compartilhado para que a gente consiga, de fato, elucidar as dores que o setor tem, e a gente sabe que não são poucas, mas a gente precisa, de um lado, dos hubs, de fato, de inovação, como o Energy Hub da Sai do Papel, e a gente precisa, do outro lado, das corporações, como a Green Yellow, para que esse casamento, né, para que essa sinergia flua da melhor forma possível dentro do setor e que prospere o setor, porque, de fato, o setor de energia ele é transversal. Sem energia não há vida. Então, é um setor poderosíssimo. E a gente vê que, hoje em dia, ele tem a faca e o queijo na mão, porque o setor de energia é capaz de transformar a questão das mudanças climáticas, por exemplo, que é uma corrida quase que urgente, e eu acho que, né, eu tenho recebido notícias, tenho visto, acompanhado as notícias de que a cada chuva que dá é um desastre total no mundo inteiro. Então eu acho que a gente tem todo o potencial para mudar o nosso agora. E aí a inovação está aí para isso. Bom, complementando o que a Renata comentou, né, colocou, eu vejo que realmente o mercado de energia ele tem, eu digo, aumentado muito a maturidade ao longo desses últimos 4 anos, né? Não só em relação aos empreendedores, mas também em relação às empresas. As empresas estão mais sensíveis a esse tópico de inovação, a essa pauta de inovação. E na prática, hoje, existem empresas dentro do setor de energia que estão, eu diria, ali, bem avançadas no processo de conexão com startups. Então, eu vejo que isso é uma melhoria contínua que o mercado de energia está passando. A gente vê, né, que quanto mais sofisticada a empresa, mais provavelmente soluções ou ações de inovação essa empresa vai fazer, tanto para dentro da empresa, o empreendedorismo, o Open Innovation, lançamento de desafios, promoção de hackathons, por exemplo, criar os seus fundos de Corporate Venture Capital, atuar com um Corporate Venture Builder, e assim vai. Então, assim, a gente fala que a inovação não é lobisomem, você não mata com uma bala de prata. Então, na prática, você tem que ter diversas iniciativas para que, de fato, você consiga entregar uma inovação estruturada. O setor de energia é um setor complexo, não é um setor simples para você poder empreender, é um setor que precisa com que você se conecte e consiga, de alguma forma, né, estar próximo a quem pode te acelerar o teu processo. Não tem nenhuma necessidade de você querer empreender sozinho, ao contrário, você deve buscar as iniciativas que hoje conseguem te trazer uma solução, trazer educação, trazer conhecimento, trazer conexão, trazer possibilidades de você acelerar o teu negócio. Então, para a startup, tanto o Energy Connection quanto o Energy Hub são iniciativas que são complementares dentro do processo de inovação. A gente, quando iniciou, né, esse processo, a gente teve muito cuidado, né? Eu digo que os hubs de hoje de inovação, as iniciativas de inovação, todos que estão empreendendo nessa área, né, dentro dessa visão, de alguma forma todos se conhecem e todos buscam cooperar. Eu acho que a gente começou desde o início, mesmo tendo soluções, né, complementares, ou até mesmo algumas delas às vezes tinham, né, uma solução ali, uma zona cinzenta. A gente sempre buscou internamente, né, dentro, né, do nosso ambiente, buscar ver o que era melhor para o ecossistema de energia. Eu acho que esse talvez foi o grande ponto de nascimento que houve, né? E hoje o mercado de energia está pronto, né, para realmente escalar. A gente, depois que amassou aqui muito, né, muito barro, né, que a gente fala aqui, eu acho que o mercado de energia está pronto para ele florescer, né? Tanto fora do Brasil hoje já olha isso, né, já tem claramente, né, saiu no ano passado o Larry Fink, né, que é o CEO aí do BlackRock, que é o maior fundo de investimento. Ele falou, ó, as novos unicórnios, né, vamos dizer assim, os próximos 1000 unicórnios do mundo não serão plataformas digitais e de mídia social, serão quem vai descarbonizar o planeta. Então, há claramente uma visão mundial de que
você vai precisar investir em soluções voltadas para isso, né, para a área de energia. Como a Renata comentou, esse é um processo transversal, é algo que é necessário cada vez mais, não tem dúvida, né, que uma grande tendência é o aumento da eletrificação, é o aumento do consumo energético. Energia é prosperidade, energia é evolução social, então, claramente, isso cada vez vai ser mais necessário, o tema de acessibilidade à energia, de você consumir uma energia limpa e acessível com a EDS7, vai ficar cada vez mais na pauta geral, e, de alguma forma, os hubs, né, e as iniciativas de inovação setoriais, como hoje o que eu represento, e a Renata também, vão, de alguma forma, ao encontro desse processo, tá? Vão ajudar as empresas a acelerarem. É mais uma ferramenta para que as empresas evoluam nesse mercado, né? Então, eu falo muito que o propósito do Engie Hub é alavancar a inovação, conectar os agentes, empoderar startups e atrair talentos. Então, quando a gente consegue conjugar essas 4 grandes ações, a gente consegue, na prática, conseguir executar e evoluir o processo dentro do setor de energia. Então, assim, é muito bom a gente estar podendo falar de inovação, estar podendo falar de energia e olhar, né, depois de 4 anos, tudo que evoluiu e tudo que ainda tem para evoluir. Acho que a gente está realmente num bom momento, um momento muito propício e com muita potencialidade, possibilidade de fazer isso, né? Queria até fazer um comentário que, nesses últimos 2 anos, né, a gente teve uma evolução muito importante dentro do setor de energia, de pensar no desenvolvimento do setor de energia brasileiro, principalmente da inovação no setor de energia. Uma iniciativa importante aqui do Rio de Janeiro, que de alguma forma está tendo impacto no Brasil, foi a vinda da metodologia do MIT aqui, que é o MIT RIP. Isso criou, né, uma possibilidade da gente poder pensar o desenvolvimento do ecossistema de energia e sustentabilidade no Brasil. E eu acho que isso, para os próximos, talvez, 2 a 4 anos, vai fazer uma revolução, vai trazer ainda mais aceleração dessa revolução do setor de energia, tá? Então, assim, eu vejo que essa iniciativa é uma iniciativa fantástica, a gente participou, né, de forma direta ou indireta, muito fortemente disso, então eu acho que isso foi dos grandes pontos aí, e hoje o mercado internacional enxerga o Brasil como esse grande vetor de inovação na área energética. Então, a gente tem talvez uma possibilidade de ser realmente um top 3, um top 5 mundial de desenvolvimento de soluções de energia para o mundo, né? Então, acho que a gente ser uma plataforma como a gente é no agro, na energia, não é nada da NASA, não é nada fora do que a gente pode pensar. Então, acho que fica essa mensagem, talvez, aí de falar, você empreendedor que está ouvindo o nosso podcast aqui, o podcast do time da IAL aqui, é fantástico, né? A gente, né, Go Green aí, seja verde também, mas venha, né, a evoluir e investir a sua energia dentro, literalmente, da inovação do setor, que você vai ser muito recompensado nos próximos anos. Bom, quero agradecer a vocês pela participação, Luiz, Renata, foi um prazer receber vocês aqui. E quero agradecer você também, que ouviu a gente até aqui. Convido vocês a seguirem o Energy Hub, a Energy Connection, a Sair do Papel nas redes sociais, segue a Green Yellow também. E a cada 15 dias a gente tem um episódio novo e a gente se vê no próximo. Até mais.